Vamos continuar. O vídeo anterior mostra que Esdras rouba o templo de Jerusalém, o templo de Javé, o templo do povo, e rouba o Corban. O Corban era o tesouro do templo. Para que era destinado? Para os pobres, os órfãos, as viúvas, os incapazes, os desassistidos. E ele não tem a vergonha de pegar esse dinheiro, que era para as pessoas que não podiam ganhar dinheiro, e ele então fica para si. E faz as reformas dele de tal maneira que tudo fica justo e perfeito. Tudo fica aparentemente muito bem arrumado. Mas nesse vídeo nós vamos aclarar mais ainda. Na dissertação do professor Célio Silva, nós vimos que Esdras rouba, sequestra, toma para si o templo de Jerusalém e, num período conturbado da história, ninguém percebe o que está acontecendo. Então, todo mundo acha que ele está arrumando a bagunça depois do cativeiro da Babilônia. Na verdade, ele não está arrumando, ele está organizando um império mundial que vai terminar na nova ordem mundial e que o grande problema é que a Inquisição vai estar no meio. Então, vamos logo dar um pulo e mostrar a vocês. A Carral, que é a coisa mais cruel do mundo, ela vai tomando conta da Palestina, ela vai se alargando, né? Os ricos, os nobres judeus, eles fazem um pacto, se espalham pelo mundo e vão tomando conta do mundo, vão tomando as posições de destaque, vão ocupando os postos chaves, e aí, através dessa estratégia, né, então eles vão criar as reformas de Esdras vão atingir o mundo todo e vão reformar o mundo. Só que a Inquisição vai estar no meio, porque os nobres católicos vão perceber em determinado momento o golpe de Esdras lá no ano 430. Eles vão perceber por volta do ano 700, mais ou menos, depois de Cristo. Esdras é 430 a.C. A nobreza cristã vai perceber isso por volta do ano 600, 700 depois de Cristo e vai reagir. E essa reação é que vai se chamar a Inquisição, que sempre é colocada como bandida, sempre é colocada como vilã. Pois bem, nas palavras insuspeitas do padre Frederico Dattler, as reformas, já que não são históricos, então nós não podemos chamar os livros de Esdras de históricos, então vamos chamar de tem como objetivo uma nova ordem mundial, a começar pela Palestina. É o testemunho do padre Frederico Dattler com os documentos em mãos que diz: durante todo o período do Segundo Templo, o sacerdócio, chamado agora de aaronítico, era sadoquita, ele já faz a reforma, muda de Sadoc para Arão, volta ao tempo de Moisés. Então, parece que isso é um retorno ao mosaísmo. Não, porque quando ele coloca o sacerdote aaronítico, ele coloca sacerdote de todos os tipos, Qualquer pessoa que queira aderir à ideia dele, entra no sacerdócio. Não importa se é ou não é sacerdote, se é legítimo ou é ilegítimo, o negócio é concordou comigo, está tudo bem. E aí ele faz uma misórdia, ele faz uma porcaria que são um bando de ladrões, que Jesus Cristo disse: minha casa será chamada de oração e vós a transformaste em um covil de ladrões. Então ele vai reunindo os sacerdotes que concordam com ele e vai formando uma chusma, né? Uma máfia que concorda em fazer esse crime. Pegar o Corban, o tesouro do templo, que era doações, donativos do povo, para assistir os pobres, os aleijados, os incapazes, os órfãos e as viúvas, e ele pega isso e passa a usar para ele e para os sacerdotes da laia dele, que concordam com ele. E a classe sacerdotal vai brilhar. Os fariseus e os saduceus, os escribas, vão se perpetuar até chegar à nova ordem mundial, mas não sem antes encontrar uma grande barreira. Essa grande barreira se chamará o Tribunal da Inquisição, que é tão mal afamado exatamente por isso, porque vai ser o obstáculo mais sério que Esdras vai encontrar, que a turminha de Esdras vai encontrar no meio do caminho. Daí ele ter denegrido, já que ele é o dono da história, né? O vencedor conta a história da maneira que quis. Então Dattler diz:
Durante todo o período do Segundo Templo, ou seja, reconstruído por Zorobabel depois do cativeiro da Babilônia, na época de Esdras, 430, 435, o sacerdócio, chamado agora aronítico, foi oficializado, passando a ser o único legítimo. Os sadoquitas foram afastados. Não obstante a incerteza e a falta de documentação histórica a respeito, e até da contradição flagrante entre as várias fontes históricas de que dispomos. Então, olha só, passa a ser legítimo, embora ele tenha pegado sacerdotes gentios, samaritanos, persas. Quem estava no samba entra no carrinho da brincadeira e vai constituir o time de Esdras, que é um time de ladrões. E a isso se vai chamar a Carral, ou seja, a Assembleia, que São João chama a Sinagoga de Satanás, porque é um ato diabólico tomar o templo de Deus. Em todo caso, o templo é destruído no ano 70 depois de Cristo. Javé, como se fosse no ato de justiça, como se fosse não, no ato de justiça, ele movimenta as legiões de Vespasiano e Tito, destrói Jerusalém, e o templo é acidentalmente incendiado porque era feito todo de madeira e com cortinas de seda. Então, o incêndio é inevitável. E assim, acabou Jerusalém, aquela Jerusalém, acabou o templo de Jerusalém, aquele que Esdras tinha roubado, mas não importa. Ele faz um livro, e esse livro é chamado Talmud, que é o conjunto de comentários, porque o livro de Moisés não interessam para ele. Ele faz as reformas e depois de reformar, não fica nada do mosaísmo. E como não fica nada do mosaísmo, ele chama isso, como Lutero chamará depois, no ano de 1500 e qualquer coisa, de reformas. Lutero reformou, Esdras reformou. Então, a reforma é a mesma coisa, né? A gente pega o que interessa e joga fora o que não interessa. Isso está bom, isso não está bom, isso está bom, isso não está bom. E assim vocês vão ver. Agora eu estou mostrando a vocês claramente que vamos começar a suspeitar de que o Tribunal da Inquisição é mal afamado porque foi o maior obstáculo colocado diante da Carral. Bem, então, não obstante a incerteza e a falta de documentação histórica, é o padre Dátila quem fala, a respeito e até da contradição flagrante entre as fontes históricas de que dispomos, no âmbito do sacerdócio agora incontestado, o cargo de sumo sacerdote é também onerado aqui quer dizer, juntado, com implicações políticas e temporais a partir da época persa, isto é, leia-se Esdras. Na ausência de um príncipe davídico sério, e Esdras faz tudo para tirar a dinastia davídica, para desconstruir a dinastia davídica, então nunca vai se encontrar um príncipe davídico, herdeiro de Davi, sério. Lógico, na falta de um príncipe que possa comprovar que é da dinastia de Davi, ele, o sumo sacerdote, ou quem esteja depois dele, porque é o espírito desse diabo, desse demônio, quem vai agora ditar a história até chegarmos à nova ordem mundial. Então, ele é revestido do poder civil. Então, ele tem o poder sacerdotal, manda no templo, e ele tem o civil, manda na Palestina. Assim, ele toma conta da Palestina. E os agentes dele, espalhados pelo mundo inteiro, todos foram convocados para a grande assembleia, a grande sinagoga, e eles começam também a fazer isso, cada qual no seu lugar. Ou seja, a estratégia é tomar o local onde você está, fazer com que ele pertença àquela chusma, aquele bando de patifes, né, aquela quadrilha, aquela máfia. E cada um vai fazendo isso maravilhosamente, porque nenhum deles presta, nenhum deles tem moral. E é a isto, o Talmud, e a essa Carral, a essa assembleia, a grande sinagoga, que os judeus de hoje e já de algum tempo, eu tenho o livro de Bernard Casper, que é judeu, chamam de a grande obra restauradora de Esdras. Restauradora não,
restauradora para ele e para os sacerdotes dele, que veio a dar na nova ordem mundial, onde eles tomaram conta do mundo, e Mel Gibson vai mostrar isso a vocês quando exibir o filme da família Rothschild, que são os herdeiros espirituais legítimos de Esdras. Eu estou querendo, o filme já está começando a rodar, com obstáculos, porque Rothschild está fazendo tudo para impedir, mas Mel Gibson é peitudo. Ele fez A Paixão, né? E agora ele vai fazer a Paixão 2, que é a Ressurreição, mas ele decidiu colocar aí no meio a história da família Rothschild, que achou que esse tema era bem adequado. Então, essa tirânica e odienta reforma sem nenhuma base legal, autêntica, criação da mente de Esdras. Então ele pega uma ideia subjetiva e pega isso e faz com que se torne realidade. E como ele dá aos judeus poderosos mais poder, é aceito, porque na política é assim. Quem tem poder quer mais poder. Não importa de que maneira. Aqui nós estamos com uma coisa semelhante, o poder judiciário, o poder legislativo, e o executivo está de braço cruzado, não faz nada, né, porque está com o rabo preso, porque o filho do presidente entrou aí numa atrapalhada. Então, assim nós podemos ver, no livro de Bernard de Casper, Comentário Judaico da Bíblia, nós vamos ver como é que Esdras faz as reformas. Vejam bem, eles não dão a história do povo judeu, em continuação a Abraão lá na saída de Ur, até passando por Davi e pelos juízes e por tudo, não. Não é história, é reformas. Reforma como Lutero vai fazer as reformas. E se vocês estudarem mais tarde a reforma luterana, quando nós chegarmos ao final do nosso livro, vocês vão ver o que significa reforma. Significa entortar tudo para poder fazer do seu jeito. E é isso que Esdras faz. Mas vai encontrar um grande obstáculo no meio. Esse grande obstáculo, que é apresentado como o vilão, o bandido, é na verdade o Tribunal da Inquisição, que eu vou mostrar para vocês por documentos. Porque toda a história devia ser documental. Sem documentos não existe história. Aqui está, ó. Tá vendo? Aqui está. Documentos. Sem documentos não há história. Portanto, essa é a nossa tese. É a tese que vai guiar o nosso livro de 1991 e que aqui está sendo colocado em pequenos vídeos que não passarão de 30 minutos, para que vocês percebam mais ou menos como é que a história oficial é contada. Essa ideia eu tive em 1991, escrevi esse opúsculo e agora estou lançando esses 10 vídeos para mostrar a vocês como se escreveu a história. A partir da vitória de Esdras, vai-se tomando conta, roubando o resto do mundo. Rothschild é dono da metade do mundo, com laranjas. O dono do Banco Itaú Jorge Soros. Quem governa a América Latina é Armínio Fraga, e nós não elegemos Armínio Fraga. Quem de vocês votou em Armínio Fraga? Mas é ele que manda na América Latina, sabiam? Você sabia que Jorge Soros é quem financiou a guerra lá como é que se chama? Da Rússia. Esqueci o nome lá do local, né? Então, Al-Assad e toda a Primavera Árabe, quem financiou foi Jorge Soros. Os Estados Unidos é a ponta de lança. Então, vamos continuar? Está interessante, né? Então, Bernard Casper, judeu, no Comentário Judaico da Bíblia, ele diz claramente que sem as reformas de Esdras, o povo judeu não teria subsistido, ou seja, teria virado um povo qualquer, teria sido assimilado pelos outros povos, mas não foram. Gato nascido no forno é pão? Não. Então, judeu nascido no Brasil é judeu. Gato nascido no forno é gato. Judeu nascido no Brasil é judeu. Judeu nascido na Polônia é judeu. Eles não abrem mão da nacionalidade porque, a não ser muito poucos, há verdadeiros heróis
que lutam contra isso, os próprios Ashkenaz, os próprios judeus que descendem de Esdras, eles lutam contra isso, e muitos, como Jack Weinstein, foram mortos, assassinados pela polícia israelense. Outros, como o nosso genial Albert Einstein, faz por carta de próprio punho, faz uma escrita renunciando à cidadania da Ashkenaz. Ele se desliga do movimento sionista mundial oficialmente, escrito de próprio punho. Então, assim também Myron Fagan e assim também muitos outros. Então, quando percebem a safadeza, aqueles que têm uma boa intenção, então se desligam. O nosso queridíssimo Mahatma Gandhi era um sionista convicto, quando percebeu o que era, ele também se desligou. Então, mas Esdras continua. Nós estamos aqui já, já pela Idade Média, e aí eles vão entrar onde? Nas escolas de mistérios, porque eram sociedades permitidas pelos governos. E aquelas sociedades tinham segredos. E Esdras tinha um segredo que ninguém podia descobrir, que tudo o que ele tinha feito era falso. Nada tinha documento. E se você pegasse um documento e comparasse com o que está no livro dele, no livro da Bíblia, que são canônicos, imagina que vergonha, você vai ver que, como diz o padre Dádler, não somente não há concordância, como há flagrante discordância. Não há nada antes, né, nem logo, nem na época de Moisés, nem na época de Abraão, nem logo antes do cativeiro babilônico, no período pré-exílico, que seja semelhante a essa história do sumo sacerdote na falta de um príncipe davídico, que ele desconstrói a dinastia davídica, ele assume o poder real. Ele é rei e sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Por isso, a obra de Célio Silva é sobre Melquisedeque. Como é que Esdras se arrogou em ser um segundo Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, mas paz, Salém, Shalom, quer dizer paz. Vejam lá no Oriente Médio, quando é que Israel, quando é que os países árabes tiveram paz? Nunca, porque ele não é príncipe da paz, ele é príncipe do inferno, de Satanás, da guerra. Onde está o espírito de Esdras, está o espírito da guerra. E assim o mundo não terá paz enquanto Esdras não for extirpado. Enquanto esse câncer não for extirpado da humanidade, então não teremos paz. Isso não sou eu só quem digo. São pessoas eruditos como o nosso David Rosenberg, Harold Bloom, né? Então, só teremos paz quando isso for extirpado. E vai ser difícil. Agora, nós vamos ter um baque, porque o Mel Gibson decidiu botar a público a vida de Rothschild, que é o herdeiro espiritual de Esdras. É o atual anticristo. O clã de Rothschild é o atual anticristo. Esdras é o primeiro que aparece claramente. E aí a sucessão vai acontecendo, nós sabemos de alguns e de outros não sabemos. Por exemplo, o Marquês de Montefiore nós sabemos, né? José Bálsamo e o Conde de Saint-Germain nós sabemos, mas alguns nós não sabemos. Então, assim, de sucessão em sucessão, a safadeza vai acontecendo até chegar ao barão Lord Nathaniel, barão de Rothschild, que agora vai virar filme e vai estourar, porque o povo todo vai saber a safadeza que foi feita. Nós vivemos na miséria com o Brasil riquíssimo, o mundo tem comida para alimentar 6 vezes mais a população que existe, no entanto, mendigos passam fome. Então, isso graças às reformas de Esdras. Portanto, mais uma vez eu digo, esse livrinho foi feito com a intenção de mostrar que cada historiador, cada professor de história preguiçoso, viu? Professores preguiçosos que não vão às fontes, não vão aos documentos, pegam um livro, é muito cômodo pegar um livro de história e ser atravessador cultural. Eu não chamo de professor. Por isso que o dia do mestre, quando eu era professor, a gente celebrava o dia do mestre. Agora é o dia do professor. Por quê? Mestre era um título honorífico para dizer que nós, de fato, dominávamos aquilo que nós ensinávamos. Agora não, é o dia do professor. Inclusive, existe um filme com Sidney Poitier que fez muito sucesso, Ao Mestre com Carinho. To Serve with Love.
que fez muito sucesso na época, né? Então, chamava-se mestre, não porque fosse mestre no sentido pleno da palavra, como Jesus é, mas no sentido de que nós dominávamos. Hoje, qualquer pé sujo, aí calçam uma sandália japonesa, entram numa universidade e vai se chamar professor de qualquer coisa. Mas em história, documentos. Eu quero documentos. Me diga o fato e mostre o ato. E aí vocês vão ver que se fizerem isso, não sobrará quase nada da história. Quase nada. Então, é essa a história que nós vamos contar aqui, apenas do período das perseguições cristãs até Martinho Lutero, outro reformista, mas vamos enfatizar por que é que a Inquisição é tão mal afamada. Porque ela foi o maior obstáculo colocado a Carral. E nós vamos provar isso. Então, já estamos na nova ordem social, lá pelo ano 35 a.C., e quando Jesus Cristo chega, ele encontra na Palestina pobres, coitados, pessoas absolutamente desassistidas. O tesouro do templo Corban é dos sacerdotes, e aquela multidão de pessoas pobres, passando fome, aleijados, né? E ninguém faz nada. A autoridade humana está se lixando, não está nem querendo saber o que é o judaísmo, nem a vida dos judeus. E os sacerdotes, que são a classe dominante, estão muito bem, obrigado. Né? Na casa de Anás e Caifás tinha piscinas, e essas piscinas, você para tomar banho nela, você se livrava dos pecados leves, você só tomava um banho e ficava livre dele, mas pagava por isso. Cada vez que você pecava, chegava lá, pagava um ticket, entrava, tomava um banho de piscina e saía. Pecava de novo, entrava, pegava e saía. Como os católicos fazem hoje no confessionário. Chega lá no confessionário, confessa, sai, chega lá fora, peca, volta de novo e fica. Enquanto João Batista disse, só há uma confissão. Só há um batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Um só mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um. Uma vez que você mudou, mudou. O Espírito Santo, então, está em você e ele garante a veracidade da sua vida e o seu testemunho, a sua adesão ao Cristo e, portanto, a rejeição a Satanás e a sua sinagoga. Terminamos assim. Levando-se em conta este contexto, concluiremos que as lideranças cristãs vão se dividir em um período denominado patrística. Elas vão inicialmente se confundir, mas, no entanto, e apesar da obra nefasta da demolição do cristianismo, os grandes doutores da igreja, como Agostinho de Hipona, Eusébio de Cesareia, Clemente Romano, Irineu de Leão, Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia e outros, né, embora tendo opiniões divergentes, são vigorosos e inteligentemente combatidos, de modo que, quando o imperador romano Constantino convoca o Concílio de Nicéia, eles lançarão as bases da ortodoxia. Né? Os mesmos livros fica lá. Então, embora inicialmente discordantes, esses doutores saíram das escolas de mistério, portanto, sabendo o que estava sendo tratado lá, o mistério principal era jurar o silêncio, as tramóias do Talmud, da Mishnah, dos comentários e das reformas de Esdras, que pretendiam dominar o mundo através do segredo jurado, e quem quebrasse esse segredo era morto pelos primeiro grupo terrorista, né, que eram os sicários, sabiam? Os judeus inventaram a primeira forma de terrorismo, não são os muçulmanos. Os sicários matavam qualquer um que se opusesse à reforma de Esdras, qualquer um. Fosse romano, fosse judeu, fosse persa, não importa. Se fosse contra a reforma de Esdras, matava. O nome era Sicários. Foi o primeiro grupo terrorista de que a história tem notícia. E eles matavam no mundo inteiro para que a reforma de Esdras continuasse. Assim, Constantino vai juntar no Concílio de Nicéia esses sábios e vai tentar organizar como... Não porque ele soubesse o que era o cristianismo. Ele apenas era um grande administrador.
e queria um império governável. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que os bispos se reúnam, com que esses doutores se reúnam, e ele vai tentar fazer com que, coordenando esses homens cheguem a um consenso. E esse consenso passa a se chamar Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, baseada em 3 bases. A mesma hierarquia, ou seja, o poder do Papa de Roma, do Bispo de Roma e da sua sequência hierárquica, dos seus subordinados. O mesmo credo, o símbolo apostólico que veio dos apóstolos, e os mesmos livros canônicos, que os protestantes não obedecem. Eles têm 14 livros a menos, parece. Então, uma Bíblia protestante não é uma Bíblia verdadeira porque faltam livros, né? Os protestantes não rezam o credo, não sei por quê, porque não diz que cremos na Igreja Católica, Apostólica, Romana. Diz que cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E se é apostólica, é dos apóstolos. Mas por que eles não rezam? Por que eles não recitam o credo? Porque eles sabem que se eles forem desencavar isso, eles vão perder a conexão com a apostolicidade. Eles não têm essa conexão. Nós, católicos romanos, temos uma conexão com os apóstolos, e os protestantes não têm, a não ser os anabatistas, que depois tiveram que renegar o anabatismo e mudarem o nome e serem batistas. Assim, portanto, ninguém é obrigado a aderir aos heréticos. É livre. O Concílio de Nicéia deixa livre. Cada bispo tem sua opinião. Então, Ario vai para um lado, Marcião vai para outro, e o Papa de Roma, que eu não sei se é Sisto, não sei quem é na época, né? Clemente, Pedro, Sisto, Clemente e Crisógono. Então, há uma sucessão de Pedro, que é sucessor de Cristo, e assim Constantino faz a obra maravilhosa de coordenar esse concílio. Apenas isto. Ele não tinha ideia do que era cristianismo. Ele apenas coordena. Ele era um administrador habilíssimo, de uma grande habilidade. E aí nós criamos agora, em 400 anos, chamada patrística ou patrologia, nós vamos criar os fundamentos da religião da nossa santa amada igreja, una, santa, católica, apostólica, romana, a qual eu tenho a honra de pertencer. Terminamos assim esse capítulo e vamos então agora para o próximo. Deem seu like, inscrevam-se no canal. Eu espero que vocês estejam gostando dessa aventura, mas não se esqueçam, o objetivo é a Inquisição, principal obstáculo aos planos de Esdras, por isso que ela é tão denegrida. E até a próxima, que eu vou em frente.